Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo, pelo investimento de tempo aqui com vocês, na quarta edição do IAM Summit, o maior evento online de AM do Brasil, tá? Esse evento, ele é uma realização da iTrust, e nessa edição de 2023, a gente tem o patrocínio da IT Alliance, do escritório da Simone Stoffel e da Grant Thornton. Já queria desde já deixar o meu agradecimento aqui para todos os nossos patrocinadores, que com a ajuda deles, o engajamento deles, o comprometimento deles, a gente vai fazer dessa edição a melhor edição do IAM Summit já vista até hoje, tá? Eu sou o Carlos Oliveira, tá? Hoje eu atuo como diretor de marketing da Trust e eu vou conduzir essa abertura aqui com vocês e na sequência a gente vai para as palestras aqui do IAM Summit, ok? Deixa eu passar aqui para vocês, primeiramente, um cenário atual sobre violação de dados, tá? Isso aqui é bem importante para a gente começar o nosso evento. Então, um fato, tá? Um headline aqui do último relatório da Verizon de 2023, o Data Breach Investigation Report, eles são enfáticos em dizer, os cybercriminals, eles estão vindo por dados, tá? Como o pessoal gosta de dizer hoje, o dado é o novo petróleo, né? E eles estão usando mais tipos de ataques contra organizações como as de vocês, tá? Então, isso aqui é o headline do relatório, tá na primeira capa do relatório, para deixar todo mundo mais alerta ainda do que a gente já estava, né? E aí, trazendo alguns números desse relatório, tá? Que são bem interessantes. Aquela máxima, né? Nós temos seus dados, pague-nos. Ou seja, 24% das brechas, elas envolvem ransomware, tá? Então, aquele ataque onde o cybercriminoso, ele vai encriptar os seus dados e vai pedir um valor para você resgatar esses dados, é o famoso sequestro de dados, né? E isso está presente em mais de 62% dos incidentes que são cometidos por crime organizado, tá? Hoje em dia, não é mais aquela pessoa que fica lá dentro do quarto, as pessoas vão lá, jogam pizza por baixo da porta dele, ele fica lá por diversão fazendo ataques, né? Hoje não, hoje há um tempo já para cá é o crime organizado que está fazendo isso, né? E 59% desses ataques tem uma motivação financeira, né? Outro dado interessante aqui, a maioria dos ataques, eles vêm de fora da organização, 83%, mas 19% ainda vem de dentro da organização, tá? Seja por um erro intencional ou não intencional, através de um mau uso ou um simples erro humano, tá? Então, a gente tem que ficar alerta tanto com os outsiders, quem está de fora da organização, esse crime organizado, que tem motivação financeira, e internamente também constante aquele programa de treinamentos e tudo mais em segurança da informação para a gente manter esses usuários nossos bem treinados e atentos aos cybercrimes. Um outro dado interessante, 74% das brechas, elas incluem erro humano, tá? Através de um erro, mau uso de privilégios, credenciais roubadas, ou uso de credenciais roubadas, ou engenharia social. 74%, tá? A gente está falando aqui, como a gente costuma falar em segurança da informação, o elemento humano é o elo mais fraco da corrente, né? Então, esse número é bem alarmante. Outro número interessante que a gente traz nesse relatório da Verizon é que os bad guys, né, os garotos do mal, eles são espertos, persistentes e muitas vezes, na maioria das vezes, bem-sucedidos, tá? 49% das brechas por atores externos, né, por pessoas externas, elas envolvem o uso de credenciais roubadas, enquanto o phishing, como a gente falou ali atrás, 12%, né? Então, eles são espertos, persistentes e bem-sucedidos. E, não é surpresa para ninguém, né? 95% aí das brechas são drivadas, são orientadas financeiramente, né? Tem motivação financeira. Afinal de contas, desde sempre, né? O ladrão vai aonde o dinheiro está, né? Então, 95% dessas brechas têm um drive financeiro. Então, esses aqui são os dados da Verizon, tá? Para esses números que eu trouxe aqui para vocês. E aqui vamos falar um pouco de custos de violação. Esse é um relatório da IBM de 22, do IBM Security, custos de data breach, né? Em 22, a média total de custo por violação de dados, ela estava ficando em 4,35 milhões de dólares, tá? Isso aqui a gente falando no mundo, né? E o custo por recorde, né, por incidente, uma média de 164 dólares
em 2022. Então, a gente está falando de muito dinheiro, né? Mais uma vez aqui, dados para a gente, números para a gente ficar atentos. O Brasil hoje, ele ocupa, em 2022, ele estava ocupando a 16ª posição, tá? Nessa média de custo aí de data breach, tá? O Brasil estava com 1,38, a média de 1,38 milhões de dólares, tá? No custo total de quebra de dados, de violação de dados. Aumentou, né? Em 21 era 1,08, a gente foi em 22,38, e em 2023 esse custo deve aumentar ainda mais. Então a gente aqui tem um panorama, né? O Brasil em 16º, o primeiro, os Estados Unidos, seguido aí pela Middle East, depois a gente tem Canadá, Reino Unido e por aí vai. A Latinoamérica aqui, América Latina em 13º. Outros dados aqui sobre custo, bem legal, é por tipo de indústria, né? Por segmento. Então a gente vê aqui que o healthcare, assistência médica, é disparado, que tem o custo médio aí por violação de dados, disparado o maior custo, 10,10 milhões de dólares, aumentou um pouco em relação a 2021, seguido aí pela área financeira, farmacêutica, tecnologia, e por aí vai, como vocês podem ver aqui, lá no final, lá, o setor público e hospitalidade, que estão lá no final da fila, mas você vê que a área de assistência médica, ela tem o dobro aí, quase o dobro do segundo colocado, que é o segmento financeiro. Tá? Bastante dinheiro. Aí quando a gente vem aqui, um custo médio, uma frequência, né, da violação de dados aí pelo vetor inicial de ataque, a gente vê aqui que o roubo e credenciais comprometidas é 20% de frequência e um valor aqui, um custo médio de 4,5 milhões de dólares. Então a gente está falando de bastante dinheiro e bastante frequência nesse tipo aqui de vetor inicial de ataque nas violações de dados. Tá? Esse dado é impressionante, né? Foi perguntado para as empresas que participaram da pesquisa se foi a primeira vez que eles sofreram uma violação de dados. Incrivelmente, 83% responderam que não foi a primeira vez. Ou seja, aqui a gente chega a duas conclusões, né? Ou as empresas que sofreram ataque, elas não estão investindo, não estão fazendo o dever de casa, não estão protegendo seus ativos, suas informações, seus dados, as pessoas também, ou estão investindo de maneira errada. Não fizeram uma análise de risco adequada, fizeram uma análise de risco míope, estão investindo dinheiro de maneira errada, em soluções erradas, em programas de estratégia de segurança errada. De duas, uma. Ou não estão investindo, ou estão investindo de maneira errada. Isso é muito grave, porque estão suscetíveis aí a novos ataques que vêm aumentando a cada dia. Então, espero que vocês aqui não façam parte dessas empresas que investem errado ou não investem em segurança aí depois, principalmente depois de um ataque, né? E quando a gente fala de tratamento, né, aqui é uma média para identificar e conter uma violação de dados aí por vetor inicial de ataque. A gente está falando de quase um ano para descobrir, identificar e conter um ataque, uma violação de dados por credencial roubada ou comprometida. É muito tempo a se descobrir. Nesse tempo aqui de identificação e contenção, o estrago já está muito grande. A empresa já perdeu muito dinheiro, a imagem da empresa já pode ter sido muito comprometida. Então, a gente vê que é um tempo muito grande para se descobrir e tomar alguma providência. Então, sempre é melhor a gente prevenir que isso aconteça com controles adequados aí de segurança, né? E aí a gente tem algumas conclusões importantes. Esses números que a gente acabou de ver evidenciam a importância de uma estratégia de proteção de dados e segurança cibernética robusta nas empresas. Tem muita empresa ainda que não dá devida atenção para isso. Estão totalmente suscetíveis a qualquer tipo de ataque cibernético, desde os mais simples até os mais complexos, tá? Então, esse número evidencia muito isso. E a segunda conclusão é que a gestão de identidades e acessos, o famoso IAM, né, eles desempenham um papel fundamental na estratégia de proteção de dados das empresas. A empresa que ainda não tem um processo de gestão de identidades e acessos e possivelmente uma ferramenta para automatizar esse processo, uma solução de automatização desses processos, ela está muito suscetível, muito vulnerável a alguns daqueles ataques que a gente viu ali atrás, tá? Então, duas conclusões importantes. Tenham uma estratégia de proteção de dados e segurança cibernética robustas e tenham um processo e, se possível, uma solução para automatizar o processo de gestão de identidades e acessos da companhia de vocês, tá? E aí eu trago aqui
mais uma provocação, né? Com tudo isso que a gente viu, todos esses números, todos esses custos, tempo para identificação, para contenção. Hoje, você aqui que está me escutando, você sabe quem está acessando agora os dados sensíveis da sua empresa? Tem esse controle na sua empresa? Você consegue dormir tranquilo sabendo quem está acessando os dados sensíveis da sua empresa? Se a sua resposta for não, esse evento aqui, ele é mais importante ainda para você, tá? Porque com esse evento, como é que esse evento pode ajudar você? Aqui a gente vai discutir estratégias de AM, vamos falar de single sign-on, vamos falar de estratégia de proteção de dados, experiência dos usuários, IAM, LGPD e muitos outros temas que permeiam todos esses assuntos que a gente está falando aqui agora, que vai ajudar você a ter uma estratégia robusta de proteção de dados, saber controlar quem acessa os dados sensíveis da sua empresa no dia a dia. Isso vai trazer tranquilidade para você, que trabalha com segurança da informação, é o responsável, é o CISO da empresa, é responsável pela segurança da informação da empresa e todos os seus pares ali, tá? Então, esse evento é muito importante para todo mundo e principalmente para quem ainda não tem uma ciência hoje, um controle de quem acessa os dados sensíveis na sua empresa, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Através de 4 trilhas de conteúdo durante esse evento, tá? A gente tem a trilha de governança e conformidade, são palestras voltadas para esse tema. A trilha técnica, onde são palestras que a gente vai discutir sobre ferramentas e tudo mais. A trilha de tendências e a trilha de governança e privacidade, onde a gente fala um pouco também de LGPD, que tem tudo a ver com segurança da informação, tá? Então, o conteúdo está distribuído nessas 4 trilhas aqui durante esse dia todo de evento hoje, tá? Aí, só para dar um aquecimento aqui, vamos ver aqui um pouquinho o que rolou na edição de 2022, tá? É um vídeo rapidinho, só para a gente aquecer os motores. Então, isso aí foi a edição 22, foi uma edição super legal. Essa aqui vai ser melhor, como a gente falou. Aqui da nossa agenda hoje, tá? Na sequência, eu vou passar aqui para o Rogério Gonçalves, que é o gerente de segurança da informação da BR Benefícios. Ele vai falar um pouco sobre os principais benefícios de uma solução de IAM para gestão de riscos nas empresas, tá? Aí, na sequência, essa agenda que está aqui na minha tela, né? A gente vai fazer uma pausa para o almoço ali, próximo ali do meio-dia. A gente volta às 15 horas. E ao final do dia, às 17 horas, todos vocês também estão convidados, a gente vai ter um painel com o nosso CEO, Dino Schwingel, onde todos os palestrantes participarão desse painel junto com o Dino, onde a gente vai abordar todos esses temas aqui que a gente vai falar durante o dia, e vocês podem interagir também e tudo mais ali junto com a gente, tá? Então agora eu vou passar para o Rogério. Mais uma vez, em nome de toda a eTrust, muito obrigado pela participação de vocês, pelo investimento de tempo de vocês aqui com a gente hoje. Aproveite o evento, tem conteúdo muito bacana aqui, que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia das empresas.